Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Ou como provavelmente é implicado o ensinamento do Pai Nosso quando é curado a situação do seu ensinamento, venha a mim o teu reino. Uma forma pessoal da oração do Pai Nosso. Vamos lá, a gente está na série de Mistério do Pai Nosso e hoje a gente vai falar do verso em que fazemos uma petição, um apelo, um desejo ou evocamos uma condição: que o reino de Deus venha a nós. Cordiais saudações fraternais de paz a todos que assistem o canal O Caminho. Se você quer participar, ser parte dessa leitura, dessa exploração, desse descobrir, dessas meditações que podem ocorrer à luz das Escrituras, inscreva-se. Se lhe for palatável, se for agradável ao seu paladar, curta. Se não for, curta também, só por generosidade. Então, hoje a gente vai falar sobre o venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Da oração do Pai Nosso, já falamos sobre a paternidade de Deus, sobre a nossa condição de filhos e de filhos diante dos seus irmãos, e o quão isso reflete piedade. Falamos também sobre a santificação do nome de Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sobre o que é santificar a Deus, precisamente naquela perspectiva do mundo antigo, do mundo original, vamos chamar assim. Quando se trata de contexto das Escrituras, devemos chamar de mundo original. Aquele mundo que contemplou e tinha a cultura a contemplar as Escrituras tal qual plenamente a sua revelação, por causa do contexto histórico e tal. Então a gente também pode chamar, apelidar carinhosamente de mundo original, né? Onde é alicerçado as raízes da empírica interpretação, onde os textos acontecem para pessoas daquele tempo mesmo e tal. Enfim, e a gente falou sobre como o mundo original, como aquele mundo, o mundo antigo, interpretava a ideia de santificar, de tratar como santo o nome. A ideia de nome, tratamos direitinho aqui. E agora a gente está nessa parte, a parte do venha a mim, ou venha a nós o teu reino. Mas venha a mim o teu reino. Mas por que essa imprecação do pessoal? Vamos lá. Primeiro pelo contexto. Eu quero explicar logo de novo, né? Antes que já não tenha ficado claro nos outros vídeos. Porque Jesus começa dizendo assim: vai ao teu quarto e ora. Não seja ao público. E as orações que Jesus faz, coloca ali como desbalanceada e que não se deve ser repetida por nós, eram orações comumente às vezes de pedido de justiça de Deus. Vem Deus, vinga o teu povo. Uma oração que levava em conjunto os outros também em volta, né? Vinga o teu povo porque está debaixo sobre a mão do poder romano. Ou então, Senhor, representa Israel. Eles faziam orações visando aqueles que estavam vendo, dizendo que estavam querendo beneficiar todo mundo. Às vezes, né? Às vezes. Não eram todas as vezes que era assim, mas os religiosos poderiam ter essas orações com relação a serem vistos, a santificado por conta disso. É quando Jesus faz assim, ó: sai do público, tenha recato, entra no teu quarto e cuida quase que de você de uma forma pessoal, se alinhe pessoalmente com Deus, sem as perturbações de olhos alheios, e sem ter o galardão da palma alheia, ou a injuriação do vaiar alheio. Não faça por isso, porque isso será o vosso galardão se assim fizer. Então é uma coisa que você tem que estar diante de Deus, você, consigo mesmo, e só Deus. E um espaço para esse elemento inteiro. E também é o contexto em que Jesus fala assim: vós orareis assim, portanto orareis assim. Jesus está olhando para uma pluralidade de pessoas, ele está olhando para um conjunto de pessoas, seus discípulos.
Então, colocar o plural é apropriado, no sentido de vocês têm que orar assim. Aí Cristo vocaliza em pluralidade, porque ele está encomendando em plural a oração, né? Venha a nós, o teu reino seja feita a tua vontade, mas é provável que é para cada um ali exercer o Pai Nosso quase de uma forma pessoal e íntima com Deus, ao ponto de cuidarem primeiro com urgência de si, para refletir isso no exterior, para que isso beneficie o externo e os outros, né? Visando, claro, beneficiar os outros, mas uma coisa muito eu e tu, Senhor, e mais nada nem ninguém no universo, só estou eu e o Senhor no mundo. Eu separei esse momento para ti, entre mim e ti. Então, parece implicar isso quando a gente é honesto, primeiro, com as possibilidades do texto, né? E com aquilo que a gente interpreta, das atitudes que Jesus faz menção dos religiosos e tal. E a gente meio que pode trabalhar as nuances e tal e entender certas coisas. Mas vamos lá. Ao ponto já que a gente enrolou, que eu enrolei aqui, vamos falar aqui do venha a mim o teu reino. Essa é a inquietação. A sociedade primitiva nos tempos de Jesus tinha essa... A gente na verdade vê nas próprias escrituras. O céu é exaurição, né? Forma excelsa da perfeição do lugar que realmente Deus reside, e os atos superiores em todo modelo de virtude, em todo modelo de existência, de natureza. Os céus é isso, não é? E é ali onde Deus está com o seu trono fixado. É como se o céu fosse o real templo divino. Imagine um setor de um castelo, as paredes dos castelos, das paredes para dentro. Isso é o céu como todo. Eu sei que um céu é um cosmo, é uma visão até de sobremundo e tal, e é aberto, mas para você entender assim mais especificamente. E a terra fosse como se fosse da parede do castelo para fora. Então os céus é da parede do castelo para dentro, o reino de Deus, as diretrizes, as funções, seus súditos, servos, anjos, arcanjos, querubins e tal. E embaixo da terra, e a terra para cá é a parte da parede para fora, onde também se estende o governo absoluto de Deus lá em cima. Mas onde lá tudo é muito planificado, tudo muito vívido com relação à ordem de Deus, tudo muito cru, tudo muito inteiro, pronto, perfeito, né? Tudo muito na lata, muito genuíno, né? Tudo inteiro em Deus, sem essa separação, sem essa distanciação e tal. Tudo muito mais debaixo do trono, né? Pela entronização do Senhor. Tudo muito mais próximo. Tudo muito mais dentro. Mais condensado e tal. Então a gente faz que esse reino daí venha a nós, né? Venha a mim. É massa, porque a movimentação é interessante. Há 2 pontos locais no que a gente vocaliza aqui na oração. O ponto é o teu reino venha. É sinal que ele ainda não tá, mas ele deve vir, pelo menos no reconhecimento do sujeito, né? De um ponto a outro, do ponto de lá pra cá, e a cá é cá mesmo. Você é o objeto da movimentação alvo da próxima, no próximo deslocar do reino de Deus. Você deve ser o objetivo e o alvo final. Então essa oração vai ser a parte mais fácil talvez aqui da gente implicar assim. É que o reino ele deve ser materializado, aquilo que está nos excelsos, nas virtudes. A gente tem que entender que o reino está nos céus, e o reino de Deus ele tem essa qualidade mística, dependendo também do misticismo judaico. Ele é orquestrador de tudo, mas ao mesmo tempo ele é oculto, onde a gente precisa se esforçar para contemplar e nos beneficiar com ele, porque ele está em acesso de fato a todos. Mas também não compete a todos acessá-lo. Ele é sagrado a esse ponto. Ele é misterioso,
Ele deve entrar dentro de nós e ser desenvolvido, ele deve nos ajudar na nossa cura e na nossa elevação diante de Deus. Então, por isso essa oração, né? Que venha a nós o teu reino, que o teu reino venha a nós. E não pense que esse reino é o Malhut em hebraico, Rabá, Malhutim, Malhut Rabá. O reino vindouro, que é o da cara dura, o clássico físico, né? Que é material, Jesus vai reinar certamente e tal. Esse reino, dependendo da qualidade do judaísmo, ele tem duas substâncias. Ele tem a literal, que se manifestará no futuro, na ressurreição, na transformação de todas as coisas, no reino literal, e depois na transformação passível desse mundo aqui até um preparo para que ele se transforme totalmente para o mundo vindouro, né? Tem essa parte do reino, mas tem esse reino aqui que é uma versão mais passível ainda aqui, ainda nesse mundo, né? Mas os que querem verdadeiramente a Deus têm acesso a esse reino de uma forma virtuosa, de uma forma totalmente contemplativa à experiência, de uma forma totalmente contemplativa à experiência no estado de espírito, antes que ele se materialize, antes que esse reino ganhe corpo material. Ele está em um estado espiritual, na forma como que vivemos essa vida. E todo esse reino, tanto material quanto o estado espiritual, em corpo, totalidade em perfeição, está com Deus. E primeiro a gente pede para que ele venha a nós, para que ele primeiro venha de dentro para fora, primeiro mude nossos espíritos, nossa performance espiritual. Ele primeiro nos ressuscite de forma espiritual, para que a gente possa renascer espiritualmente em Deus e atendermos, né, estarmos submetidos a esse governo divino que espera da sua criação, melhor dizendo, dos seus filhos, o progredimento, o progresso, a evolução e a ascensão. Deus não quer ver seus filhos rastejando nas desvirtudes, nos vícios, nos pecados, nas incompetências. Deus quer que nós estejamos no nosso melhor, no nosso potencial, no que compete à fé, a esperança e o desenvolvimento e a evolução, né? Então é isso. A gente pense, considere as coisas do mistério do Pai Nosso.